18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos sim, a partir de agora até às 7 da noite com o programa 18 horas. Boa noite pra galera que nos assiste ao vivo pelo aplicativo Mano. Aqui o programa 18 horas da Rádio Mix. Boa noite pra galera toda, né? Aqui dos estúdios, Ari Guedes, Wellington Trovão e Cid Soares. Boa noite, Cid. Opa, tudo certo? Tudo lindo e maravilhoso. E você? Hoje tá um dia maravilhoso, né? Já com aquele tempinho meio nublado. É, né? Bom pra se recolher. Preguiça, dá uma preguiça esses dias. Sextinha, né? Sextinha, né? Não é sextou, sextinha. Tá quase, tá quinta, sextinha. Né? Quinta-feira. Mas tá com cheirinho de sextinha. Tá certo, então. Vamos começar assim com uma notícia até interessante. A gente gostaria, né? O problema a gente gostaria que fosse muito interessante. O problema é que a gente não percebe assim no preço do valor das coisas diminuindo pra gente no bolso do consumidor. Eu estou falando da gasolina. Que a Petrobras anunciou hoje que vai reduzir os preços da gasolina em suas refinarias em 4% a partir desta sexta-feira, mais conhecida como amanhã, enquanto as cotações do diesel não sofrem alteração. Pois é, enquanto não chega a cestinha, o reajuste da gasolina aí é o segundo pro combustível em outubro e ocorre após um aumento de 4% aplicado desde o dia 10, ocasião em que a companhia também havia elevado em 5% os valores do diesel. Pois é, esse vai e vem aí nos valores dos combustíveis é resultado de uma política que segue os preços internacionais. É uma conta que a gente não entende, não consegue acompanhar. Na cabeça brasileiro né? não fecha, não tem vai, como, né? Bom, a Petrobras defende aí que sua fórmula de preços tem como base a chamada paridade de importação, né? Que é o que a Academia acabou de falar, que leva em conta os preços do petróleo no mercado internacional e o câmbio, entre outros fatores. Pois é, resta saber se essa redução aí de 4% nas refinarias vai chegar nas bombas. Nas bombas, né? Ou seja, no preço final do consumidor. Aí tem um outro cálculo, assim, muito difícil da gente acompanhar, que é o cálculo para esse preço do consumidor que cada posto, né, deveria e praticaria. Ainda tem aquele lance do cara que vai buscar o combustível, né? Os fornecedores. Atravessadores, né? Aí é que aumenta tudo. Então, são muitas variáveis para ver se a gente amanhã consegue pagar por uma gasolina mais barata. Agora, 6 horas e 3 minutos. Começa agora o 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020. Você está ouvindo 18 horas. Olha, faltando exatamente 30 dias para a eleição municipal de 15 de novembro, mais uma pesquisa divulgada. Desta vez do Ibope, a pedido da Rede Amazônica de Televisão, afiliada da Rede Globo. E Amazonino Mendes do Podemos se mantém na liderança folgada com 25% das intenções de votos. A novidade da pesquisa é que na segunda colocação temos o empate técnico de 3 candidatos. Davi Almeida do Avante com 13%, Ricardo Nicolau do PSD com 11% e José Ricardo do PT com 10%. E mais um pouco atrás está o candidato do Republicanos, o deputado Alberto Neto, com 7%. E na quinta posição aparece o Coronel Menezes do Patriota com 6%. Alfredo Nascimento do PL e Chico Preto do DC vem em seguida com 3%. Romero Reis do Partido Novo tem 2% e Marcelo Amil do PCdoB tem 1%. O Gilberto Vasconcelos do PSTU não pontuou nessa pesquisa do Ibope. O percentual de eleitores que dizem que vão votar nulo e branco soma 16%. E os que não sabem, não responderam, chegam a 3%. Foram ouvidos aí 504 eleitores da cidade de Manaus no período de 12 e 14 de outubro. A pesquisa está registrada na Justiça Federal com o número AM-09557/2020. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Política. Olha, este ano aí será o ano da renovação da Câmara Municipal de Manaus. Pelo menos é isso que apostam os jovens que são pré-candidatos a vereadores. Pois é, em todo o Amazonas, cerca de 400 candidatos entre 18 e 24 anos estão concorrendo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. As mulheres ocupam mais da metade dos registros entre os jovens, como explica a repórter Nathalie Moraes.
Muitos jovens se candidataram para as eleições deste ano, mas será que a população confia? Segundo o Superior Tribunal Eleitoral, cerca de 400 jovens com idade entre 18 e 24 anos estão na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Manaus e também do interior do estado. A maioria desses jovens são mulheres. Nas últimas eleições foram registradas 458 candidaturas nessa mesma faixa etária. Segundo a socióloga Iraildes Caldas, o interesse pela política vem crescendo entre os jovens e principalmente pelas mulheres. Há um elemento muito bom com relação às mulheres. Elas crescem nas eleições, no pleito. O pleito de 2016, elas já eram potentes, ficaram mais fortes nesse pleito de 2016 do que neste de 2020. Que concorreu para isso foi o fato, em 2016 estava saindo uma mulher que representava a política brasileira, né? E estava saindo do poder. Isso, de alguma forma, amedrontou as mulheres. Segundo a socióloga, esse interesse dos jovens em atuar na política é um sinal de mudança. Sempre os jovens, eles têm uma desvantagem frente aos mais experientes, é verdade isso, né? Mas também, se eles não têm coragem de entrar na política, nós vamos ter uma política envelhecida. Não envelhecida na idade, mas envelhecida nas ideias. Além dos 400 candidatos jovens, Manaus terá mais de 75.882 novos eleitores neste pleito. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 7 minutos em Manaus. E olha, foi empossado oficialmente hoje o novo Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. Ele foi o segundo mais votado pelos servidores para ocupar o cargo, mas levou a vitória por conta da escolha pessoal do governador Wilson Lima. A repórter Cíntia Blink fala mais sobre a solenidade que aconteceu de forma virtual. Hoje, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, segundo colocado na eleição interna do Ministério Público do Amazonas, é empossado o novo promotor de justiça do estado. Ele assumiu o lugar que até então era ocupado por Leda Mara Nascimento Albuquerque, que foi a mais votada pelos colegas do órgão fiscalizador para seguir no comando por mais um biênio. Mas, fugindo totalmente da tradição histórica, o governador Wilson Lima escolheu ignorar o que sinalizou quem compõe o Ministério Público e fez reinar a vontade dele. Na cerimônia de posse realizada hoje, o promotor Alberto Júnior agradeceu a oportunidade de estar à frente do MP do Amazonas até 2022. O governador também se fez presente na solenidade, que aconteceu totalmente online, e discursou sobre o futuro do órgão. Cabe ao Ministério Público do Amazonas, entre outras atividades, investigar possíveis irregularidades do governo do Amazonas, como aplicações ou repasses de dinheiro público suspeitos. Cíntia Blink para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a CPI da Saúde acabou, né? Mas deixou recado. Agora, o relatório final da Comissão da Assembleia Legislativa do Amazonas foi encaminhado para a Controladoria Geral do Estado e está pronta para uma agenda de visita aos órgãos de controle. O deputado delegado Péricles, que presidiu a CPI, disse que os documentos sobre os exames superfaturados no interior do estado do Amazonas no ano de 2017 e outros casos seguem para as autoridades responsáveis. A ideia, segundo a assessoria da comissão, é que o fim da CPI da Saúde não signifique o fim das investigações. Karine, olha, o deputado Péricles, que presidiu a comissão, declarou o seguinte, abre aspas, é a CPI, mesmo depois do seu fim atuando de forma decisiva no combate à corrupção do Amazonas. Fecha aspas, foi o que disse aí o deputado Péricles. 18 horas. Economia. Bom, e agora a gente fala aqui da indústria, né? Pois a produção de motocicletas teve aumento. O mês de setembro foi o melhor mês do ano, com uma produção aí de 105 mil motocicletas. Desde a retomada gradual das atividades, o setor apresenta crescimento. Pois é, se demais, né? Mesmo com esses números aí tão positivos, o setor estima queda na produção total, que deve ser próxima de 15% quando comparado com o ano passado. Vamos entender melhor este panorama agora na reportagem de Júlia Gomes.
A produção de motocicletas do Polo Industrial de Manaus chegou a 105 mil unidades em setembro, o melhor resultado do ano até agora, registrando alta de 13,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados são da Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. No acumulado de janeiro a setembro, foram produzidas 693.541 motocicletas, retração de 17,1% na comparação com o mesmo período de 2019. Até então, o melhor resultado mensal havia sido registrado em março, quando 102.865 motocicletas saíram das linhas de montagem. Segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, a produção foi muito impactada no auge da pandemia do novo coronavírus, mas as fábricas têm conseguido recuperar parte das perdas nos últimos meses. Desde o fim do ano passado, a nossa previsão era de crescimento por volta de 6%. Depois veio a pandemia, foi fortemente impactada aí na cidade de Manaus, afetando as nossas indústrias, que estão todas sediadas aí no Polo Industrial de Manaus, e isso fez com que a produção praticamente fosse zero no mês de abril e no mês de maio também. Então, para você ter uma ideia, a média diária de produção no primeiro trimestre desse ano foi em torno de 100 mil unidades mês, e no mês de abril nós produzimos apenas 1.700 unidades, 18 mil unidades em maio. De junho, com a retomada da produção, a gente vem recuperando gradativamente, né? Mas ainda longe e um pouco distante da necessidade do mercado. As exportações acumulam queda de 18,8% de janeiro a setembro, em comparação com o mesmo período do ano passado. Para este ano, a estimativa da Abraciclo é que sejam produzidas 937 mil motocicletas, uma retração de 15,4% em relação ao total fabricado em 2019. Muito embora o mês de setembro tenha sido o melhor nível de produção do ano, né, com 105 mil unidades, nós não temos expectativa de avançar muito mais além disso, porque lá as nossas indústrias que estão sediadas em Manaus seguem fortemente os protocolos de segurança e isso é um aspecto que limita muito a nossa capacidade de expansão da produção. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Procon do Amazonas apreendeu produtos fora da validade com embalagens violadas num supermercado da Ponta Negra. Foram mais de 17 quilos de alimentos que foram apreendidos pelo Procon em uma fiscalização na manhã desta quinta-feira em um supermercado no bairro da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Os itens apreendidos estavam com as datas de validade expiradas, embalagens violadas e em desacordo com as normas de refrigeração. Os fiscais do órgão recolheram carnes, pães, refrigerantes, doces e 5 litros de água sanitária inadequados para o uso. Os produtos foram descartados e o local foi autuado. Aí o Procon pede para que o cliente, para que o consumidor tenha essa iniciativa de denunciar casos como esse. Então, os atendimentos presenciais na sede do Procon do Amazonas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 2 da tarde, tá bom? Depois desse horário, até as 5, apenas mediante agendamento pelo telefone 3215-4009, 3215-4009. Os consumidores também podem abrir reclamação pelo número 0800 092 1512, 0800 092 1512. Agora, 6 horas e 14 minutos, você segue aqui no 18 horas. 18 horas. Cid Soares, boa hora da gente dar um tempo e abrir a nossa playlist premiada de hoje, não é não, eu não vou nem respirar, eu vou suspirar, né? Olha, pra quem tava ligado na TNT ontem à noite, teve uma noitada espetacular, porque ontem à noite rolou aí o Billboard Music Awards. Agora, um grande detalhe é que, tipo aqueles baile americano,
rolou o rei e a rainha do baile. Ai, que tudo! A gente vai começar falando aqui do rei do baile, né? Que foi escolhido aí. O rei do baile ontem foi o rapper Post Malone, que levou aí 9 prêmios. O que você acha? Só isso tudo, né, gente? Dentre as categorias, Post Malone ganhou como artista do ano, melhor álbum de rap, além de artista masculino do ano, melhor artista da parada Hot 100, dentre outros, viu? Então é claro que nós abrimos hoje o nosso playlist aqui do 18 horas com Post Malone, Circles. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 19 minutos. Aí o rei da noite, né? Então esse cara fechou o tempo ontem no Billboard Music Awards. E claro, agora a gente vai saber aí, né? Como é que vai ficar, Karime Leão, o nosso tempo para essa noite, madrugada de quinta-feira. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar pode chegar a 83%. Mix. A vacina contra a Covid-19 ainda não está pronta, mas o deputado Wilker Barreto adiantou os trabalhos para legalizar a compra e distribuição da vacina, que promete livrar o Brasil do vírus da pandemia. Vamos conferir mais detalhes aí na reportagem de Cíntia Blink. Um projeto de lei que propõe a criação de um fundo estadual especial para a compra de vacinas contra a Covid-19 entrou na pauta da Assembleia Legislativa do Amazonas nesta semana. Agora, o projeto vai ser distribuído para as comissões técnicas da Casa Legislativa e, em seguida, deve ser votado pelos 24 deputados. A proposta é do deputado Wilker Barreto. Segundo ele, o objetivo é regulamentar desde já a compra e distribuição da vacina. Que a única forma eficaz de nós combatermos essa pandemia, que infelizmente esse vírus veio para ficar circulante, é na compra de vacinas. Já apresentei essa proposta aqui na Assembleia para criar um fundo especial. Vou transformar esse projeto em coletivo, não tenho nenhuma vaidade de querer ser o autor. Ao mesmo tempo que fui na Câmara Municipal de Manaus fazer esse apelo aos vereadores, no mesmo dia que dei entrada aqui, para que possamos juntos, Prefeitura e Governo, comprando vacina para salvar vidas. Esse dinheiro é do povo, não é de governante. Em visita ao Amazonas no último dia 5, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que as vacinas contra o vírus da pandemia já estão em fase final de testes. E ele calculou que provavelmente o governo federal vai passar a disponibilizar as vacinas em janeiro de 2021. Apesar da pressa pela imunização, até agora, uma só vacina das 4 com permissão para serem estudadas no Brasil entrou para o cronograma oficial do Ministério da Saúde. A substância está em produção pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. A previsão do governo é distribuir 100 milhões de doses da candidata de Oxford ainda no primeiro semestre de 2021. E mais 165 milhões de doses no segundo semestre do ano que vem. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e terminou ainda há pouco, né, o julgamento que estava acontecendo lá no STF. Por 9 votos a 1, o STF decide manter a decisão de Fux, que determinou a prisão de André do Rep, que é o chefe de facção que age dentro e fora de presídios. André do Rep foi solto pelo ministro Marco Aurélio Melo, cuja decisão foi cassada agora, 12 minutos, por Luiz Fux. Agora em Manaus, 6 horas e 22 minutos. Bom, e o Dia do Professor em Manaus é comemorado com manifestações contra o ensino presencial em meio à pandemia e em homenagens aos educadores que morreram de Covid-19. A repórter Odineia Araújo acompanhou tudo e conta pra gente agora. Quando a diretoria do Sinteam, sindicato que representa os trabalhadores da educação do Amazonas, elaborou o calendário de atividades para este ano, jamais imaginou que em 2020 a luta da categoria seria pela vida. O desabafo é da presidente Ana Cristina Rodrigues. Os trabalhadores em educação do estado do Amazonas hoje não têm muito a comemorar. Pensávamos que em 2020 iríamos lutar por valorização do trabalho, por melhores condições salariais, por melhores condições de
do ensino-aprendizagem para os nossos alunos, mas infelizmente lutamos por nossas vidas. Hoje, os trabalhadores encontram-se em situação de vulnerabilidade e mesmo depois do dia 10 de agosto, com a abertura das escolas da rede pública, os índices de infecção da Covid-19 terem subido, o governo do estado fecha balneários e bares, mas não fecha as escolas. Muitos trabalhadores tiveram sua vida ceifada durante esse período de pandemia e muitos hoje ainda sofrem sequelas da Covid-19. De acordo com a última informação oficial do número de professores da SEDUC infectados pela Covid-19, quase 2.000 testaram positivo. No Dia dos Professores, os trabalhadores da educação mortos pela doença foram homenageados pelos professores em atos públicos realizados pelos 2 sindicatos que representam a categoria. O Sintean realizou atividades no centro de Manaus e o Aspron Sindical esteve na Praia da Ponta Negra e na sede do governo do estado. Em memória aos colegas que perderam a vida para a Covid, foram fixadas diversas cruzes, cada uma com a foto do educador vítima da doença. O coordenador de comunicação do Aspron, Lambert Melo, lembrou que mais de 30 professores morreram vítimas do coronavírus desde o início da pandemia no Amazonas. Nós já tivemos mais de 30 professores que morreram vitimados por essa doença maldita, desde março. E, infelizmente, nós estamos agora vivenciando uma experiência macabra que está sendo desenvolvida pelo governador do estado, do Amazonas, o senhor Wilson Lima, que determinou o retorno das aulas presenciais nas escolas da SEDUC aqui na capital. E isso tem feito com que vários professores tenham se contaminado com a Covid-19. E depois do retorno das aulas presenciais, nós já tivemos aí 5 mortes de professores, que se contaminaram dentro das escolas. E então o nosso sentimento é de muita tristeza e de indignação. Além desses atos públicos, o Dia do Professor no Amazonas não teve nenhuma outra comemoração. Em pé de guerra com a categoria, a SEDUC se limitou a publicar em seu site uma matéria falando sobre a rotina do professor no ensino de presos no Amazonas. E nada mais, nem ao menos um simples parabéns. Já no site do governo do estado, o dia passou completamente em branco, nem ao menos uma simples citação à data. O Brasil tem mais de 2 milhões de professores e é o primeiro no ranking global de agressão a educadores. Odneia Araújo para o 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o coordenador de comunicação do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus, professor Lambert Melo. Muito boa noite, seja muitíssimo bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karime. É um prazer estar falando com vocês da Rádio Mix e com os seus ouvintes, porque a rádio de vocês é campeã de audiência em Manaus. Muito obrigada e, primeiro de tudo, parabéns pelo dia, não é? As nossas homenagens, não é? Exatamente. Afinal de contas, é uma profissão que rege todas as outras. E hoje, 15 de outubro, é o Dia do Professor. Começou de uma maneira bem diferente aqui em Manaus, não é? Foi um dia marcado por homenagens a profissionais da educação mortos pela Covid-19 aqui na cidade. E essa é só uma das lutas enfrentadas nos últimos meses, não é isso, professor? Karime, realmente é um dia muito diferente para todos nós. Já estamos acostumados a não ter motivos para comemorar no Dia do Professor, porque já tem aí quase uma década que nós não temos melhorias das nossas condições de trabalho e nem nos nossos salários. Inclusive, os nossos salários estão congelados, nós não tivemos database esse ano por conta desse pacote de maldade que foi desenvolvido aí pelo governador do estado, Wilson Lima, que fez esse congelamento de toda a categoria dos servidores públicos do Amazonas. Então nós estamos sem essas condições de comemoração há bastante tempo. Mas esse ano 2020, ele está pior do que todos os outros anos, porque além de não termos essas condições de comemoração, nós ainda temos que lamentar profundamente, com uma imensa tristeza, a pandemia da Covid-19, que vitimou
vários guerreiros da educação que infelizmente tiveram contato com a doença, se contaminaram e vieram a falecer. Então realmente hoje nós tivemos essa preocupação de fazermos uma homenagem a esses lutadores e também às suas famílias que sofrem esse luto, porque nós entendemos que eles precisam ser reconhecidos como lutadores da educação, apesar de que o governo do estado não valoriza e não reconhece. Mas o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus tinha essa dívida e tinha esse dever de, na data de hoje, homenagear essas pessoas que tombaram por conta dessa doença e principalmente pela irresponsabilidade desse governador que hoje, infelizmente, está sentado na cadeira lá na Avenida Brasil. Professor, a gente não tem realmente o que comemorar hoje. Eu queria saber como é que o senhor enxerga essa questão do retorno às aulas. O senhor encara isso com bons olhos ou poderia ser diferente? Não, na verdade, nós estamos frontalmente contrários a essa determinação do governador, Cid, porque nós entendemos que isso é uma ordem de morte. O governador está decretando a morte dos trabalhadores em educação quando ele determinou o retorno das aulas presenciais. Nós estivemos na sede da SEDUC antes do retorno, no dia 24 de julho, demonstrando ao secretário da Educação que era impossível retornar com as aulas presenciais naquele momento, porque a pandemia da Covid-19 não estava controlada na nossa cidade e no nosso estado. E dizíamos que para que acontecesse esse retorno às aulas presenciais, essa era a condição básica. Era preciso que houvesse o total controle sobre a doença e que as mortes estivessem zeradas. E o secretário da Educação não levou em consideração aquilo que nós estávamos dizendo, assim como também não levou em consideração as outras exigências que fazíamos, como por exemplo a das reformas nas janelas das salas de aulas de todas as escolas e também que se estabelecesse um controle rígido de fiscalização sobre o transporte público urbano. Essas eram as condições fundamentais para que se pensasse em discutir um planejamento de retorno das aulas presenciais nas escolas públicas. E isso não aconteceu, não respeitaram ali nossas opiniões, decidiram retornar com as aulas presenciais e esse retorno ocasionou justamente aquilo que nós já estávamos prevendo e que, aliás, vinha sendo corroborado com a opinião dos cientistas que nos acompanham nessa luta. E por conta de discordarmos frontalmente dessa decisão, de entender que as escolas estariam sendo transformadas em um abatedouro, é que o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus convocou a categoria e a categoria em assembleia decidiu pela greve por tempo indeterminado. E nós estamos entrando na greve há mais de 60 dias. Hoje já é o 65º dia da greve nas escolas da SEDUC aqui na capital. Agora, professor, e teve algum diálogo? Vocês conseguiram conversar? Há algum tipo de negociação para o fim desta greve? Infelizmente não, Karime. Nós estamos lidando com um governador truculento que não respeita a opinião divergente e não dialoga com a sociedade. Hoje nós percebemos aí em pesquisas que o índice de rejeição do governador Wilson Lima é altíssimo. Isso significa dizer, então, que ele não tem diálogo com a maior parte da sociedade. E também não tem diálogo com os professores e nem com o comando de greve. Nós já fomos à sede do governo do estado durante esse período de 65 dias, 4 vezes, de forma humilde e de forma transparente, buscando o diálogo. Estamos dizendo várias vezes, em várias oportunidades, inclusive já dissemos aqui na Rádio Mix, que o nosso interesse é pela solução do problema, é pelo diálogo. Nós não queríamos que a greve acontecesse e entendemos que toda greve tem o seu lado prejudicial. No entanto, a greve foi o último recurso que nós
tivemos para defender a vida dos nossos professores e também dos nossos estudantes. E, infelizmente, o governador não entende isso e ele não dialoga, fecha as portas, coloca a polícia lá nos portões do Palácio do Governo e impede a entrada da categoria dos professores lá na sede, que deveria ser uma casa do povo. E, infelizmente, até agora não houve diálogo e nós estamos agora prósperos de que amanhã, na nossa Assembleia Geral de Avaliação da Greve, nós tenhamos condições de que a categoria permaneça firme nessa luta e não abra mão de defender a vida. Então a gente espera que a greve amanhã ela seja reafirmada e que a gente continue por tempo indeterminado nessa defesa da vida. Então, os professores votaram em massa no governador Wilson Lima, que prometeu aí ser um aliado da categoria. Mas o que se viu aí nesses quase 2 anos foi o surgimento aí de um inimigo dos professores. Como é que o senhor analisa essa gestão? A gestão, ela é péssima. Primeiro porque não há planejamento de políticas públicas adequadas para resolverem os problemas da nossa sociedade. E aí, em especial, na área da educação. As escolas estão entregues à sua própria sorte e cada um faz o que dá na sua cabeça dentro das escolas, né? Infelizmente, o gestor público que foi colocado ali, naquela cadeira da Vila Brasil, é totalmente incompetente. Agora, além disso, além da incompetência, da falta de planejamento e de políticas públicas para buscar resolver os problemas da sociedade, nós estamos vendo aí diariamente, Cid, notícias, denúncias de corrupções, de desvio de dinheiro público. Nós vimos o resultado da CPI da Saúde, nós lemos o jornal de hoje, onde lá está dito que o ex-secretário da Suzan, o Tobias, ele foi se encontrar com o Alencar, que era o intermediário dos respiradores, a mando do governador do estado. Ele foi cumprido ordem do senhor Wilson Lima. E ele diz, então, que no meio da reunião que ele estava lá com o Alencar negociando a compra dos respiradores com muito superfaturado de forma fraudulenta, ele fez uma ligação ao governador, dizendo ao governador que estava ali realizando aquilo que ele tinha sido mandado a fazer pelo próprio governador, e estava então prestando contas, dizendo assim: governador, estou aqui fazendo o que o senhor me mandou fazer. Então veja que isso realmente é algo absurdo. E nós estivemos ontem, Cid e Karime, lá na Assembleia Legislativa, eu acredito que vocês souberam disso, nós estivemos lá cobrando os deputados que eles coloquem para funcionar também imediatamente a CPI da educação, a CPI da SEDUC, porque nós sabemos, através das denúncias que chegam até nós, que ali na SEDUC a coisa é muito pior, muito mais feia do que foi e está sendo na Suzan. Então, realmente é uma situação catastrófica e eu acredito que aqueles professores que votaram no Wilson Lima, acreditando na sua promessa de transformação, de uma proposta nova, devem estar profundamente decepcionados e não só decepcionados, devem estar envergonhados de terem dado condição de eleger um sujeito como esse que hoje massacra a categoria dos professores. Não, professor, eu até te adianto que eu tenho informação de que para essa CPI da educação passar, falta apenas uma assinatura lá na Assembleia. Professor, a gente está falando então de um balanço, né, de como é conviver com essa atual gestão do governo do estado. Quais são as perdas que os trabalhadores da educação acumulam neste governo, uma vez que o senhor já mencionou que salários e promoções estão congelados até setembro de 2021? Isso, além do congelamento dos salários, também estão congelados todos os benefícios. Por exemplo, não houve progressão na carreira, não só para os professores, como também para as outras profissões aí do serviço público. Então, os benefícios estão congelados e não há reajuste
em nenhum tipo de benefício e de melhorias. Então, nesse sentido, nós estamos aí passando por uma situação bastante difícil, bastante complicada, pior do que aquela que nós passávamos no governo do José Melo, onde nós ficamos também um período sem reajuste salarial. E, junto com isso, o sucateamento das escolas, onde não há aparelhamento com equipamentos sofisticados, modernos, atualizados, não há material didático, não há uma melhoria ali na qualidade do atendimento aos alunos e aos professores. A educação está realmente entregue assim à sua própria sorte, e nós cobrávamos que, pelo menos nesse período da pandemia, o governo tivesse uma sensibilidade de fazer um mínimo de investimento para que a gente conseguisse desenvolver um ensino remoto, o que a gente estava fazendo, o home office, com um pouco mais de qualidade. Veja que a gente vem trabalhando nesse período da pandemia desde março, o governo não forneceu um computador, não pagou um pacote de internet e, portanto, o professor está pagando para trabalhar para o governo do estado, porque o professor tem que utilizar o seu equipamento da sua propriedade particular e pagar o seu pacote de internet com o seu dinheiro suado salário, com o seu salário desgastado, para fazer as aulas para o governo do estado atender minimamente esses estudantes. E, além disso, nós não tivemos nenhum treinamento para realizar o trabalho virtual, o trabalho remoto, o trabalho de home office. Nós tivemos que ir desenvolvendo competências e habilidades na marra, cada um da sua maneira e sacrificando a sua família, porque vocês sabem que para isso precisa de tempo, para que o professor possa ir experimentando as ferramentas, as tecnologias. E dessa maneira a gente vinha fazendo o trabalho remoto à distância e sabíamos que o governo do estado tinha recursos para fazer esse investimento, que era uma questão até de humanidade, né? De humanitarismo, fazer esse investimento para melhorar, inclusive, a qualidade das aulas para os nossos alunos. E, infelizmente, isso não foi feito, e o que a gente ouve de notícia na imprensa, que o governo usa 18 milhões de reais para contratar uma enciclopédia Barça, quando há enciclopédias gratuitas na internet. E uma enciclopédia Barça que os alunos, para poderem acessar, vão ter que ter o seu pacote de internet para poder usufruir de um benefício que com certeza... Alô, professor. Sim. Oi. Pois Oi, não. Professor, Sim. assim, ontem nós divulgamos aqui a informação de que o governo do estado tem em caixa 647 milhões de reais do Fundeb, que poderiam ser repassados aos trabalhadores da educação em forma de abono. O senhor acha que isso é possível ainda? Existe a possibilidade disso acontecer ou não? Cid, nós estamos vendo de uma forma assim, bem descarada, o governo gastando o dinheiro da educação. E aí nós desconfiamos também que o dinheiro do Fundeb está sendo gasto dessa maneira, de uma forma apressada e aleatória, para gastarem o máximo que puderem, para que não sobre nada de recursos do Fundeb. Nós estávamos imaginando que teríamos um bom reajuste salarial esse ano, mas com a questão da pandemia vieram os decretos proibindo os reajustes salariais e, obviamente, nós esperávamos que, em não tendo reajuste salarial, em não tendo utilização dos recursos do Fundeb no salário dos professores, que, obviamente, sobraria dinheiro para que isso fosse, então, rateado no final do ano para minimizar aí as dores e minimizar os desgastes dos professores. Mas nós estamos vendo, então, que o governo do estado está buscando gastar esse dinheiro de uma forma aí capciosa, e nós percebemos que o objetivo é de que não sobre dinheiro. E eu quero assim saber como é que vai atuar o Tribunal de Contas do nosso estado, porque... Alô, professor? O senhor nos escuta?
Estávamos conversando com o coordenador do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus, o professor Lambert Melo. Ele estava respondendo a nossa última pergunta até desta entrevista, falando sobre a aplicação, né, do Fundeb. O dinheiro do Fundeb. Uma vez exato que o governo do estado tem em caixa 647 milhões de reais do Fundeb, que poderiam ser repassados aos trabalhadores da educação em forma de abono, mas parece que isso não vai acontecer. Então ele estava explicando, né, ele estava fazendo uma avaliação da área da educação na gestão de Wilson Lima e estava explicando pra gente a respeito disso. Já voltamos à ligação, retomamos a ligação com o professor Lambert. Então, professor, o senhor estava finalizando, explicando esses recursos, né, a falta desse recurso do Fundeb que faz e por que eles não está sendo repassado para a categoria. Exatamente. Nós estávamos dizendo que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas ainda não fiscalizou os anos anteriores do mandato do Wilson Lima e também dos anos anteriores dos outros governos. O Tribunal de Contas é muito lento e isso oportuniza justamente que o dinheiro seja desviado, porque a fiscalização é muito frágil. Nós já encaminhamos documentos solicitando ao Tribunal de Contas que nos repassasse a sua fiscalização a respeito de verbas do Fundeb do governo do Wilson Lima do ano passado e de governos anteriores, e nós não recebemos resposta do Tribunal de Contas do Estado. Então a gente percebe que o gestor público, ele fica muito à vontade para usar o dinheiro da maneira que bem entende, porque parece que não há nenhuma fiscalização. Nós temos um conselho do Fundeb que não funciona, que não fiscaliza e que deixa o gestor público solto para fazer o que bem entende. Então nós não temos esperança, infelizmente, de que haverá sobras dessas verbas do Fundeb, porque nós sabemos que o governo vai maquiar um monte de contabilidade fantasma para dizer que usou o dinheiro todo e não vai querer então ratear essas sobras com os professores, que seria muito merecido se assim fizesse. Mas nós vamos cumprir o nosso papel, que é o de denunciar e de buscar a fiscalização. Nós vamos fazer cobranças ao Conselho do Fundeb e vamos fazer cobrança também, novamente, ao Tribunal de Contas do Estado, para nós sabermos se de todo esse dinheiro que foi colocado aí pela matéria de vocês, se esse dinheiro foi verdadeiramente gasto e de que maneira foi gasto, porque nós temos essas desconfianças que esses contratos da SEDUC estão superfaturados, está servindo para desvio de dinheiro e que nós precisávamos que ele fosse gasto de maneira correta e adequada em benefício da valorização do magistério, para que a gente tivesse pelo menos um motivo para comemorar no dia de hoje. Ok, professor, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o coordenador de comunicação do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus, professor Lambert Melo. Parabéns pelo dia, apesar de tudo, não é, professor? Muitíssimo obrigada. Obrigado pelo espaço, carinho, e sucesso ao trabalho de vocês, porque é esse trabalho da imprensa livre e independente que faz com que a democracia se consolide e que nós, que somos aqueles mais frágeis nessa relação com o poder público, possamos ter voz e ser ouvidos pela sociedade. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Professor, boa noite. Em seu nome, claro, a gente estende esse abraço, nosso melhor abraço hoje a todos os professores, aos nossos mestres, e feliz dia dos professores. Obrigado. Muito obrigado, Cid. Boa noite. Agora 6 horas e 47 minutos, você está na sintonia certa aqui na 100,7. 18 horas. Hora da segunda playlist, Cid Soares. Pois é, a gente continua falando aí também, né, do Billboard Music Awards que rolou ontem. Eu tô aqui com uma dor no coração, cara. A gente falou sobre tudo isso aí. Eu fico imaginando as pessoas, os professores, enfim. Né? É difícil, Ave Maria. É difícil. Difícil demais, olha. Bom, direto da Coreia do Sul, o grupo de K-pop BTS se apresentou na premiação ontem do Billboard Music Awards na noite
A música escolhida para a apresentação foi o sucesso Dynamite, a faixa responsável aí pelo primeiro número 1 dos sul-coreanos na Hot 100. Olha lá, e eles ainda levaram para casa um prêmio de melhor artista nas redes sociais. E a segunda da playlist de hoje, desta quinta-feira, Dynamite. Você está ouvindo 18 horas. Essa é a música que faz a meninada tremer, né? Literalmente. K-pop. BTS, é o K-pop. Dynamite aqui na programação da Mix. Mix. Muito bem, agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Teremos aí uma sexta ensolarada ou chuvosa, Karime Leão? Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol, mais aumento de nuvens de manhã e a previsão é sim de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 83%. Mix. As queimadas e o desmatamento aqui no Amazonas já atingiram níveis críticos e bateu todos os recordes. Por isso, o Ministério Público do Estado criou uma força-tarefa para combater estas práticas. Vamos saber como vai funcionar esta força-tarefa agora na reportagem de Júlia Gomes. Ao todo, 6 promotores compõem a Força-Tarefa Ambiental e vão atuar nos municípios do sul do Amazonas, região mais afetada pelas queimadas no estado. A até então Procuradora-Geral de Justiça Leda Mara Albuquerque designou os promotores de justiça Miriam Figueiredo, Gabriel Salvino, Charla Ferraz, Vinícius de Souza, Wesley Machado e Silvio Duque Estrada para compor a Força-Tarefa Ambiental. Leda Mara disse que o estado vem sendo apontado sistematicamente como um dos grandes responsáveis pelas áreas em que são recorrentes as ações de queimada e desmatamento da floresta amazônica. É importante que todas as instituições elas somem esforços no sentido de tentar conter essas ações criminosas. Então é importante essa medida. Nós estamos criando uma força-tarefa no sentido de tentar exercer um controle, uma fiscalização maior sobre essas ações, responsabilizando assim aqueles autores de crimes praticados contra o nosso meio ambiente. Ainda segundo o Ministério Público Estadual, as promotorias de justiça localizadas nos municípios mais críticos de desmatamento e queimadas no estado são as que concentrarão as ações em defesa do meio ambiente. A força-tarefa do MP reúne nesse primeiro momento membros que atuam nos municípios de Boca do Acre, Apuí, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá e Lábrea. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E mesmo depois de admitir um aumento do número de casos de Covid-19 em 48% dos municípios do interior do estado e negar que o governo esteja vivendo uma segunda onda da doença, o governador Wilson Lima descartou flexibilizar as restrições já estabelecidas no decreto do último dia 26 de setembro. Olha só, o governador anunciou ainda novas medidas para o período eleitoral. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a entrevista coletiva e traz os detalhes pra gente agora. Nathalie. Os casos de Covid-19 voltaram a crescer em 48% dos municípios do Amazonas, entre a última semana de setembro e a primeira semana do mês de outubro. Essas informações foram confirmadas em entrevista coletiva concedida logo após uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, onde o governador Wilson Lima reforçou a necessidade do cumprimento do decreto do último dia 24 de setembro. Segundo ele, a flexibilização das medidas está condicionada aos dados da pandemia monitorados pela Fundação de Vigilância em Saúde, que mesmo negando que o estado esteja passando por uma segunda onda da doença, o governo confirmou um aumento de internações, principalmente na rede privada. Com relação à questão da flexibilização, tudo vai depender dos números que irão se apresentar nos próximos dias. Nós vamos avaliar
durante mais uma semana para saber esse comportamento, resultado dessas aglomerações que têm acontecido tanto na capital quanto no interior. Há possibilidade, sim, da gente flexibilizar, mas há a possibilidade também da gente retroagir de algumas aberturas que a gente já fez. Com o último decreto, o governo do estado suspendeu o acesso às áreas de praia para recreação, o funcionamento de balneários e flutuantes, além do fechamento de bares, mesmo que na modalidade de restaurante. O decreto também proibiu a realização de eventos em casas noturnas, boates, casas de shows e imóveis destinados para festas. Segundo um levantamento realizado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, dos municípios do interior, 48% registraram um aumento de casos de Covid-19, com destaque para as cidades de Parintins, Carauari e Tefé. Os números estão diretamente relacionados às aglomerações provocadas por eventos eleitorais, como as convenções partidárias, comícios e passeatas. O governador Wilson Lima anunciou que está em tratativas com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o desembargador Aristóteles Turi, para propor restrições e recomendações de prevenção a serem cumpridas durante o período eleitoral. E nós estamos construindo um decreto para estabelecer algumas restrições e também algumas recomendações aos partidos e aos candidatos e à própria população, aos simpatizantes, para que a gente evite aglomerações e garanta o uso de máscaras, de álcool em gel e todos os protocolos que são estabelecidos pelos profissionais da área de segurança. O Amazonas, até esta quarta-feira, segundo o último boletim epidemiológico, tinha mais de 148.518 casos de infecção para a Covid-19 e mais de 4.268 óbitos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora vamos direto aí com os números da Covid aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, que divulga nesta quinta-feira o boletim diário epidemiológico da Covid-19, registrou 848 novos casos da doença no estado. Então, somados, os casos registrados somam para 149.366 casos confirmados no estado até esta quinta-feira. 56.668 casos são aqui na capital, em Manaus, o que corresponde a 37,94%, e 92.698 no interior do estado, que representa 62,06%. Ainda conforme o boletim, foi confirmada 21 mortes por Covid-19 em todo o estado nesta quinta-feira, elevando o total para 4.289, o total de mortes por Covid-19 no estado do Amazonas. E o Brasil confirma mais 749 mortes e 27.235 infectados em 24 horas. O Brasil tem hoje 151.971 mortes por coronavírus confirmadas até a 1h desta quinta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O país soma 5.148.345 casos confirmados de Covid-19. E segundo o levantamento do Ministério da Saúde, o país soma 4.568.813 casos de pessoas recuperadas da Covid-19 em todo o país. Agora em Manaus, 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A pesquisa Ibope, divulgada ontem pela TV Amazonas, trouxe uma novidade. Além de mostrar que o ex-governador Amazonino Mendes está bem à frente na corrida pela Prefeitura de Manaus, o Ibope traz a avaliação das gestões do governador Wilson Lima e do prefeito de Manaus, Arthur Neto. Com relação ao prefeito Arthur Neto, a aprovação da administração é de 36% contra 61% que desaprovam. A situação do governador, segundo o Ibope, é gravíssima. Só 1 em cada 10 eleitores consideram a gestão de Wilson ótima ou boa. O nível de confiança da pesquisa é 95%. O índice de entrevistados pelo Ibope, que consideram a gestão de Wilson Lima ruim ou péssima,
é de 68%. Ou seja, praticamente 7 em cada 10 entrevistados julgam que a administração do Estado está muito abaixo do desejado pela população. O resultado mostra a alta decepção do povo com o governo do Novo, que prometeu resolver todos os problemas como um passe de mágica. E que a paciência com as desculpas para não começar a resolver os problemas também acabou. O Ibope mediu o que muita gente já percebia, que a gestão de Wilson Lima é considerada muito ruim pelo povo. 18 horas. Agora 7h01, encerrando o 18 horas de hoje, desta quinta-feira. Muito boa noite, Cid. Boa noite a todos que nos ouvem, né, que estão nos dando essa carona aqui nesse comecinho de noite, né, que tá uma delícia. Exato. Boa noite pra você, obrigada pela companhia e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.